estamos indo para o nosso último bloco. Eu queria só lembrar aí os temas que nós trabalhamos já hoje, né, discutimos hoje no programa Synth Solution. Para vocês que têm interesse de aprender, conhecer mais sobre todos os assuntos, no primeiro bloco nós falamos sobre a questão da visão da força de segurança em relação aos movimentos grevistas, à sociedade. No segundo bloco nós falamos sobre a questão da inovação, né, a nova geração, aí, as crianças, como o síndico, né, entender um pouco mais de gente, saber ouvir, com a Adriana Gled. No terceiro bloco, nós falamos sobre um tema importantíssimo, que foi sobre o e-social. E agora, nós voltamos a trazer um convidado que fez realmente muito sucesso no programa Synth Solution e que acredito, sim, que vocês vão aproveitar muito esse bloco de ouvir, né, um pouquinho do trabalho que ele vem realizando junto aos jovens aí. O tema que ele trouxe hoje é a redução da maioridade penal. Ele é o Márcio Mazella, ele é pesquisador na área de educação e vem fazendo essa pesquisa aí já há muitos anos, muito trabalho, né, já relatado, já comprovado e assim, muita experiência que ele vem compartilhar com a gente no programa de hoje. Então vamos dar boa noite ao Márcio Mazella. Boa noite a todos e todas. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E discutir com a sociedade, com todos, né, os síndicos, enfim, quem está nos assistindo, um tema tão importante para a sociedade. É um tema importante, polêmico, extremamente polêmico. Se trata de, teoricamente, uma criança. Tem uma série de ângulos de visão sobre esse tema, né? Você tem o ângulo do adolescente, você tem o ângulo do governo, da sociedade, você tem o menor infrator, você tem tanto o menor infrator que faz a ação, você tem a outra ponta que sofre a ação, né? E você tem a teoria sobre a adolescência e você tem a realidade do adolescente no Brasil, né? Ou seja, você tem uma série de pontos de vista aí a serem analisados, acho que é isso que você certamente tratou, né? E o que você qual é o resultado desta análise geral? Bom, primeiro que quando se fala em adolescente em conflito com a lei, né, a população já pensa na questão que esse adolescente ele tem que ser tratado igual ao adulto e que é natural que a sociedade, por conta da violência que está exacerbada, da situação que a gente acompanha na televisão, enfim, nos jornais, a população fica mais apreensiva e ela acaba sendo favorável a essa questão da redução da maioridade penal, né? Mas é interessante a gente frisar que quando o ECA ele foi promulgado em 1990, logo 3 anos seguidos, em 1993, já apresentaram uma proposta de redução da maioridade penal. Ou seja, a legislação nem entrou bem em prática, né? Um deputado federal já apresentou uma legislação, e só não foi ele. De 93 para cá, já foram 40 apresentações de proposta de redução. No Senado Federal foram 13. É que, na verdade, acaba sendo, desculpa te interromper, acaba sendo também uma plataforma política, né? As pessoas se utilizam desses temas polêmicos para aparecer, né? Então, por isso que tem essa quantidade enorme de coisas importantes mesmo, assim, às vezes propostas sem convicção, é puramente política que você vê, né? Concordo, puramente política. E você não percebe numa proposta de emenda, né, de proposta constitucional, uma melhoria do ECA, né, uma adequação da legislação, ou mesmo uma cobrança do próprio legislador na Câmara Federal e do Senado, né, seja ele qual instância for, para que o ECA, de fato, ele entre, de fato, naquilo que ele foi criado, o Estatuto, né? Você não vê essa proposta, você não vê cobranças para que, de fato, o Estatuto ele faça valer para criança e adolescente. Porque quando a gente fala de adolescente, a gente não pode esquecer que um dia ele foi criança. Que se ele chegou na fundação hoje, ou a antiga FEBEM, e passou
por um abrigo ou coisa desse gênero, alguém lá na ponta também deixou de assistir essa criança que hoje é um adolescente, que vai virar um adulto e que, se a gente não fizer absolutamente nada, ele vai para o sistema prisional, sai e volta a infracionar ou volta a roubar. Né? Hoje a gente tem, no Brasil, mais de 100 mil adolescentes, né, em medida socioeducativa. Só em São Paulo, nós temos 17 mil cumprindo medida de internação. E lembrando, o Brasil é o terceiro país do mundo com o maior número de pessoas encarceradas. 626, precisamente, hoje, pessoas que cumprem, né, regime fechado adulto. E temos 100 mil adolescentes cumprindo medida socioeducativa. Quer dizer, Um número muito significativo. enorme. Né? Então, a gente precisa de políticas públicas que, de fato, deem resultado. Porque o encarceramento em si, por si só, ele não cria resultado. Está aí os Estados Unidos, né, com uma das maiores populações de cárcere, e que, na realidade, a gente precisa repensar a questão da política pública. Uma outra coisa, que acontece bastante no caso do adolescente, que eles são massa animal, são usados, né? Quando a gente fala, sempre tratando do infrator, né? Eles são usados pelo criminoso já adulto, né? Justamente se aproveitando, se valendo da lei, né? Porque o menor, ele é, de alguma maneira, intocável, né? Quando a gente fala, claro que você ficar dentro de uma instituição dessa não é um clube, né? É muito diferente disso, a gente sabe disso, e é uma escola. O problema é esse, quer dizer, você não adianta você realmente encarcerar por encarcerar, né? Agora, tem que tirar essa pessoa do convívio para fazer alguma coisa, né? E aí que fica perdido essa história, né? Porque não se faz nada, apenas tira, ele volta, vai, volta, fica nesse jogo. E você pode reparar que quem começa nisso cedo parece que mantém aí a presença, inclusive em cárceres já de adulto, etc. e tal, né? Uma carreira. É que assim, a gente tem que pensar que a fase da adolescência é uma fase de transgressão. Não quer dizer que você concorde com um latrocínio, um homicídio ou coisa de gênero, né? Vamos dizer assim. Mas a maioria dos adolescentes que estão na fundação ou que cumprem medida socioeducativa em meio aberto, os adolescentes ele têm, vamos dizer, um furto, né? Um roubo já seria uma coisa um pouco mais pesada. Mas a gente também trabalha com a perspectiva do adolescente desistente e o persistente. O persistente é aquele que continua aquilo que você acabou de falar. Ele vai para o sistema prisional de adulto e fica e, entre aspas, faz uma carreira. O desistente, não. Né? Ele infraciona, aí é todo um trabalho da equipe psicossocial, da equipe técnica, aproximação com a família, que é muito importante. A referência de família é fundamental. E um ponto que eu acho que a gente precisa citar aqui, e que é muito bem feito pelas igrejas, a referência de religião. Religião é um... De fé, em geral, né? Ter fé é uma coisa que é um freio, né? Apoio, né, espiritual, de alguma forma, né? Isso faz falta, né? Um direcionamento na vida. A religião, ela dá uma base, né? Seja ela qual for. E a família também é importante, né? Seja o pai ou a mãe, enfim. São referências que a gente cita nos nossos olhares, que é importante você ter uma referência de adulto, né? Um positivo, que vai levar ele a repensar, a refletir. A escola também é muito importante, né? Mas dentro do sistema, a gente pensa que a religião ela contribui bastante, né? Seja ela qual for, como eu falei, mas a família, a presença da família no sistema é bastante importante para dar um suporte para o menino. É o conjunto, né? O conjunto é importante. Você ter a família, a religião, a orientação pedagógica, tudo é muito importante. E você tem aqui, eu também acho, concordo contigo, que deveria haver, eu sei que dá trabalho, claro, mas tudo dá, mas vale a pena. Você está falando de adolescente, está falando de criança, então, qualquer coisa vale a pena, né? Eu queria saber, assim, por exemplo, desse trabalho que é feito com assistência social, de você fazer junto à igreja, à escola, à família, que são, né, são tripés aí realmente importantíssimos para a base, né, do ser humano. O resultado disso é eficiente, não é? Qual o nível de resultado positivo que vocês conseguem ter
tendo toda essa equipe, esse pessoal trabalhando? Hoje eu não me encontro mais na fundação, né? Mas a gente está na pesquisa, hoje eu me encontro na assistência social, né? É de fundamental importância, né? Porque primeiro você precisa constituir laços novamente, porque muitos desses laços com a família, com a comunidade, com o espaço da onde ele saiu foram quebrados, né? Seja pela droga. Às vezes o pai não admite o ato infracional do filho, não vai visitar o filho, a gente tem que fazer essa reaproximação, a mãe, né? Enfim, a gente tem que fazer todo um trabalho para que, de fato, a gente possa conscientizar, primeiro o adolescente do ato que ele fez, né? É importante, ele também está lá, não é para passar um momento de férias, pelo contrário, ele está lá, entre aspas, né, pagando por algo que ele fez, ou na realidade, pagando por algo que ele fez, ele precisa se conscientizar. Né? Ele não é uma vítima da sociedade, não, simplesmente. De jeito nenhum. Ele não é uma vítima. O estatuto em si, quando você pensa que um adolescente saiu da infância de 11 anos incompleto e completou 12 e está num sistema do Estado como aquele, se você analisar, é pesado para ele. O que se discute hoje na redução da maioridade penal, o que eu gostaria de discutir com a sociedade, assim, como que a gente pode colocar um adolescente de 16 anos num sistema, hoje, da forma que está o sistema brasileiro? Não reabilita ninguém. Não temos condições de falar que o sistema prisional adulto não reabilita nem o adulto, quiçá um adolescente. Entendeu? Você tem aquela coisa também da diferença. Não se faz diferença. Criminoso é criminoso, ponto final. Tá bom, você faz uma diferença jurídica do tipo de crime. Mas concorda comigo que é muito diferente uma pessoa. Você não pode dar a mesma condição, a mesma punição para um rapaz que, sei lá, roubou alguma coisa no mercado, furtou, né, e a um reincidente de homicídio, né, porque são absolutamente diferente. Agora, eu acho que deveria ser para os dois lados, né? Porque eu acho que esse cara que roubou, ele é uma pessoa recuperável, tal. Mas existem aqueles. Eu tive a oportunidade, eu estava até conversando aqui antes do programa, de conhecer. Eu fiz muita coisa lá em São Francisco, que tira da Pátria Poder, né? E tal. Eu conheci um garoto de 11 anos com 8 mortes nas costas, cara. É um absurdo. E você fala com ele, é um adulto. Não é você vê, né? Estar na ponta da arma desse cara é um absurdo. Quer dizer, isso tem que ser também pensado, né? Como diferenciar isso dentro de um sistema prisional, né? O cara que roubou um negócio no supermercado para um garoto desse, que na minha opinião é recuperável. Como é que você recupera uma pessoa que faz isso convictamente, o que é pior, né? Claro que aí você vai discutir por que ele é assim. Aí você vai lá atrás, tem problemas familiares, vem vindo, né? Mas tem 11 anos. Né? Como é que lidar com isso? É uma exceção? Tá bom, 11 anos é uma exceção. Mas você tem várias outras situações parecidas. Olha, se a gente pegar alguns casos que estão hoje cumprindo medida socioeducativa, às vezes não se aproxima desse número de homicídio que você falou, mas chega Fiquei muito próximo. impressionado, fiquei muito impressionado. E que hoje tem uma situação, até num acompanhamento da minha pesquisa, tranquilo. Né? São casos que, se você pega o relatório mesmo do adolescente, você fala assim, ele não tem condições de recuperação. E teve. Porque se a gente já colocar um preconceito, condena, né? Uma condenação, você não trabalha o adolescente ou a pessoa que está dentro do sistema. Certo? Ele não teria que ter um olhar especial para ele. Então, mas aí é que está. Tem que acionar as políticas públicas. Primeiro, a gente trabalha na perspectiva do sistema de garantia de direitos, que é o judiciário, né, o sistema de segurança, o SUS, né, e a educação. Para esse adolescente chegar, né, no caso a criança, porque ele tem 11 anos, criança, chegar a cometer o que ele cometeu, foi o que eu falei, alguém lá na ponta errou. Certo? Porque se você tem um sistema protetivo, né, por isso que a gente fala na prevenção, para que ele não
venha cometer um ato infracional, alguém na ponta errou. Por exemplo, pensa uma escola. Ele era contratado, inclusive, de uma dessas facções, né, para isso. Né, e foi aliciado para fazer isso. Mas o que me incomoda, que me incomodou muito, foi porque eu tive a oportunidade de conversar, né? O que me incomodou muito foi a convicção com que se faz e com que o que se tornou aquela criança, né? Isso é que não era mais uma criança. Eu queria entender assim, um pouquinho, Márcio, sobre a sua pesquisa mesmo, né? De onde veio essa necessidade de você iniciar um trabalho, né, em cima desse tema, dessa temática que é bem difícil, bem complicada, e que te levou a ser um pesquisador nesse segmento em si? Eu queria entender um pouquinho mais sobre o seu trabalho também. Então, meu trabalho, ele do pós-doutorado, ele é consequência do meu mestrado, do meu doutorado, que também é sobre adolescente e conflito com a lei. Quando eu ingressei na FEBEM em 2001, como coordenador pedagógico, o que eu percebia dentro do sistema? Os adolescentes com N problemas, mas especificamente na educação. Você tem adolescentes de 17, 16 anos que estavam cursando o 2º ano do ensino fundamental, né? Problemas vários, dá para relatar aqui um semestre, né? E quando eu terminei o meu doutorado, o que mais me incomodou, e estava no auge, né, em 2015, eu terminei em 2014, era a questão da redução. Como eu faço uma pesquisa nessa linha, eu falei assim, bom, mas peraí, eu tenho que pesquisar isso também, porque a minha pesquisa de doutorado ela foi a referente à rede de proteção, que eu acabei de falar para você, do sistema de garantia, que falha junto a essa criança e esse adolescente. Inclusive, a minha pesquisa nasceu dentro de uma UBS, uma unidade básica de saúde, onde nós discutíamos ali com todos os profissionais questão de violência física, sexual, né? Entendeu? E aí eu falei, bom, precisa algo mais aí para eu desenvolver minha pesquisa de doutorado. No pós-doutorado, foi esse olhar da questão da redução. Então, tudo é uma consequência. Eu tive uma oportunidade de entrevistar uma adolescente em Imbu, que foi a minha primeira pesquisa de mestrado, não vou falar o nome dela aqui, vou falar o nome fictício, a Patrícia, onde ela relatou várias vezes abuso sexual do padrasto. Entendeu? Lógico, você vai falar, mas uma coisa não justifica a outra, mas uma coisa leva a outra. Entendeu? E ela... não é todo adolescente que tem uma estrutura, né, psicológica para suportar um fato desse, né? Tem gente que consegue passar por isso e consegue superar, mas não é todo mundo. Olha, eu diria, com todo respeito, acho que para a superação é muito grande, acho que todos têm dificuldade quando passam por uma questão de violência física ou sexual, né? E hoje, infelizmente, a gente vê uma sociedade muito complexa, né? Falando de adolescente, é muito difícil, né, para um adolescente que mora numa comunidade extremamente difícil, onde está lá, praticamente não é só porque ele mora numa comunidade ou numa periferia, né, situações que podem levar ele a pegar um revólver, a cometer um homicídio. Não, ele convive muito próximo do crime o tempo todo. Mesmo que ele não esteja envolvido, ele tem que aceitar, porque ali, eventualmente, tem uma boca de droga, eventualmente tem os traficantes que cuidam daquela comunidade, inclusive, né? E ele tem que fazer ali uma política, uma gestão política ali, né? Mesmo que ele não queira se envolver, né? Acaba virando, às vezes é induzido a fazer isso. Enfim, eu acho que tem, e lógico, o que parece a violência sexual e a violência física é extremamente comum, né? Nesse início, né? De desvio, né, de comportamental de um adolescente. E o que o torna muito perigoso, né, porque eu percebo que os crimes cometidos por adolescentes são muito violentos, porque vem aquela coisa do adolescente mesmo. Não existe, eles não têm, talvez é uma questão de experiência mesmo, não tem, o adulto ainda tem um pouco mais de... Né, e o adolescente é mais atirado, ele já é mais agressivo por natureza, por estar nessa fase, né? E aí ele vai se enrolando cada vez mais e vai para essas instituições e cada vez sai piorando mais ainda, que às vezes a violência continua dentro da instituição, porque aconteceu muito isso, porque é muito comum, a violência sexual continua dentro da instituição. Você botar uma criança de 12 anos que vira um adolescente
numa instituição dessas, é quase certo que será violentado por muito e muito tempo ali naquele lugar, né? E isso aí realmente não reabilita ninguém. Na questão da sua pesquisa ainda, o que ainda, quais os aspectos ainda que você vem discutindo, vem abordando, levando em discussão realmente para você poder estar complementando toda essa pesquisa e os dados, enfim, para a gente poder saber um pouco mais, poder acompanhar. Primeiro que está no Senado, 333/15, que é do ex-governador e atual senador José Serra, que faz uma proposta mirabolante, né? Eu acho que aumentar o tempo de permanência do adolescente não resolve, a gente sabe disso. Ora 5 anos, ora 8 anos, a gente sabe que isso não resolve. Tá? Recentemente esboçou aí uma proposta de voltar, de se apresentar novamente ao Senado na aprovação e voltar para a Câmara, mas aí parou, até por conta que o Brasil também não se define na sua situação. Imagina um adolescente, né? Muito complicado. E o que a gente quer, na realidade, a pesquisa aponta, porque ela foi feita com educadores, e a percepção dos educadores frente à questão da redução da maioridade penal. É interessante que muitos são contra, mas quando você toca em alguns aspectos, eles são a favor. Entendeu? É meio contraditório essa percepção na pesquisa, quando você acessar, e você vai ver que o gráfico ele vai ora a favor, ora contra. Eu até entendo, falando com o meu colega lá da USP, mas, na realidade, a grande questão que a gente precisa colocar para a sociedade, é a oportunidade que vocês estão dando aqui, é conscientizar e abrir esse debate para que a gente possa dar um encaminhamento. De fato, aí eu volto a falar de políticas públicas à criança e ao adolescente. Não adianta a gente criminalizar, não adianta encarcerar, porque se você olhar o aspecto Brasil, no que diz respeito ao mapa da violência, certo? Sobre criança e principalmente a adolescência, em pouco a gente faz, muito pouco. Basta ver as escolas públicas, basta ver se tem creche para todos, entendeu? Basta ver o sistema de proteção, basta ver a defensoria pública, basta ver alguns organismos... Saúde, tudo. Saúde, bem lembrado. Enfim, formas que o Estado deveria suprir, né, para proteger, de fato, o adolescente e a criança em políticas públicas que deveriam oferecer um serviço de qualidade, fica em segundo plano. E acho que um ponto determinante também que a gente precisa discutir nesse país é a questão do abrigamento. Quantas crianças e adolescentes estão abrigados? E quantos ali, provavelmente, estão numa medida socioeducativa, né? E quantos o pai deixa, vai embora, o Estado é obrigado a abrigar, e depois, completa 18 anos, tem que colocar ali na rua, porque passou a fase dele de adolescente. Essa questão do abrigamento, como é que funciona isso? Então, o abrigamento é quando, às vezes, se o pai ou a mãe abandona, é feita uma leitura da assistência social e põe a criança ou adolescente no abrigo. Ou quando o pai e a mãe perde o pátrio poder, né? Mas aí há um trabalho de reaproximação. Se a família aceitá-lo novamente, ele volta para casa, senão ele fica institucionalizado, né? Hoje o Estado, mais com a Prefeitura, tem um serviço, vamos dizer assim, diretamente com o SAS, onde o abrigo recebe um repasse da Prefeitura e também do Estado, para que ele possa ser feito um trabalho, onde ele tem um curso, onde ele tem também, frequenta a escola. Mas a grande questão é você reatar os vínculos. Por isso que o último ponto de qualquer trabalho com a criança e a família é você romper. Não, você tem que reatar. É por isso que o primeiro ponto da legislação é família, sociedade e Estado. E a família é o ponto, é o eixo principal desse tripé, do ponto de vista de ter uma referência e ter a criança ter a casa para ela voltar, o adolescente também. Porque se ficar institucionalizado, aí a gente sabe que não é. A história já diz que é um fracasso, né? São muitas Me questões. diz uma coisa, né? em termos de política pública, existe, na sua opinião, teríamos que repensar tudo, ou existe alguma coisa aproveitável no que nós temos aí? Que eu também não vejo, ser honesto com você, eu não sei qual é a sua opinião. Eu vejo uma ineficácia geral.
Eu não sei como é que é isso na BAC, não tenho informação de como é a base dessa, como seria a intenção, né? Vamos dizer, não deu certo, mas a intenção foi boa. Eu não vejo nem intenção boa, eu acho que são depósitos ali, que ficam ali, e aí você tem um ou dois heróis aí que eu vejo, dentro das instituições, você tem pessoas, eu não falo da política, o que salva um pouco isso são pessoas que realmente interessadas, do bem, que tentam fazer alguma coisa por si só. É por Mas isso eu que não, faltam líderes, na eu não verdade, que vejo briguem uma por isso, política né? pública séria em relação a isso. Ó, a fundação, quando eu ingressei na FEBEM, acho que era o 7º ou 8º orçamento do Estado. Hoje já é o 3º. Certo? 3º. Boa pergunta de vocês. Cumpriu o ECA. Se o Estado, de fato, cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente, tenho certeza que a gente não estaria na situação que nós estamos. Porque pular para o 3º orçamento do Estado, com mais de 1,5 bilhão gasto com adolescente em medida socioeducativa de internação, hein? De internação, não estou falando da medida em meio aberto. Isso demonstra o fracasso total do Estado paulista e brasileiro. Total. Porque, pensa... Caro e ineficaz. Total. Pensa, se é o 3º orçamento, com certeza, se a gente não fizer nada, vai pular para o 2º e, quiçá, o 1º. Eu vou colocar em grosso modo, encarcerar a juventude. Isso não resolve nada. Absolutamente nada. A tendência de internação dos adolescentes só cresce. E o Estado só gasta. E é um dinheiro mal gasto. Está aí até a visão da Glade, né, da Adriana, que veio aqui falando da preocupação de você cuidar da criança, que é a geração que está aí, né, junto com a família, junto com as pessoas, né, que realmente vão dar essa base para ele não fazer algo de errado lá na frente, não entrar nas drogas, né. É todo um embasamento que a gente tem que ter com família, religião, escola, educação, saúde. É muito importante toda essa discussão aqui no nosso programa. Por isso que eu sempre gosto de trazer você, Márcio, que são assuntos que realmente mexem com a gente, né? Você vê que eu tenho um filho adolescente, também já passou por algumas dificuldades, por amizades erradas também. Eu também sofri como mãe, muitas vezes sem saber o que fazer, que caminho tomar, né? Fui buscar informação, fui buscar ajuda, mas não é, né, toda a família que tem, que busca apoio, que tem essa visão, né, de tentar resolver a tempo, né, antes de as coisas realmente ficarem piores. E o que eu falo, o adolescente precisa, ele pode se sentir assim totalmente independente, mas sem família ele perde a razão, né? Ele perde o rumo realmente. Então essa questão de ele sentir que a família está do lado, que ele tem um pai, que ele tem uma mãe, que ele tem deveres, tem responsabilidade, As referências é muito corretas. importante, né? Tudo isso. Então eu queria só encerrar agora o programa. É um tema que eu gosto muito de estar discutindo com você. Eu quero convidar você outras vezes para vir aqui, para a gente acompanhar todo esse trabalho que está sendo feito, né? Seja no Estado, seja na sua pesquisa, conhecer educadores também que fazem parte, conhecer líderes que fazem parte desse projeto. Eu acho importante a gente poder mostrar para o mundo isso, que existem pessoas que estão se preocupando com isso, né? E nós aqui da UFTV também somos solidários a esse trabalho, esse projeto tão bacana seu. Então, eu queria que você deixasse aqui suas considerações finais e um recadinho aí, né, para o governo, para os pais, para os próprios adolescentes também. Eu quero agradecer mais uma vez. Acho importante o espaço, né, discutir a respeito da violência, sobre a questão da redução da maioridade penal. Eu acho que é um tema que a sociedade precisa, em qualquer espaço, em qualquer momento, discutir, porque, na realidade, é o futuro do Brasil que está aí, né, sendo encarcerado, sofrendo N violências aí, para que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, né, e que a sociedade ela se conscientize, né, do problema real brasileiro sobre a questão da violência. O adolescente, ele não é um problema maior, pelo contrário, ele é um problema menor,
né? Mas ele pode se tornar maior desde que a gente, de fato, não coloque as políticas públicas em primeira mão para ele. E volto a falar, se o governo cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente, como está lá nos 2 livros, eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Obrigado mais uma vez. Aí o recadinho do Márcio, esperando a volta dele num outro programa e a gente poder dar continuidade desse assunto que é muito importante para todos nós. Mauro? Bom, falamos aqui de assuntos muito importantes, né? Falamos sobre, na verdade, falamos sobre a legitimidade das coisas, né? Eu acho que o brasileiro está tendo a oportunidade, e eu espero que essas eleições nos mostrem isso, né? Uma certa maturidade, né? Onde nós tenhamos o entendimento que a mudança está nas nossas mãos, né? A política pública muda se o político mudar, né? Se todo o olhar dessa estrutura política não for em arrecadar, em desviar verbas, etc., hoje nós não teríamos que estar sendo tão penalizados no nosso dia a dia. Trabalhamos aí quase metade do ano para um governo que deveria ser o nosso funcionário, né? Que não pode ser demitido, né? É um sócio majoritário que não faz nada. Então, é isso, nós temos o poder. Então, nessas eleições, né, que votem com consciência, saibam em quem está votando, votem em fichas limpas, votem no novo, na proposta consistente, saibam, brasileiro, não lembrem quem ele votou. É a indicação de um amigo, do vizinho. Não, vão lá, hoje tem internet, gente, vai lá, pesquisa, vê se não é assim, se não é filho de alguém, ou seja, vote corretamente para que nós tenhamos oportunidades melhores para os nossos adolescentes, para os nossos caminhoneiros, para todos nós, para que a nossa vida melhore cada vez mais. Agradecemos mais uma vez todos os nossos convidados desse programa de hoje. Um programa realmente recheado de muito conteúdo, muita informação. Esse é o programa Cindy Solution, vocês não podem perder, todas as segundas-feiras, às 20h30, aqui na UpTV. Um beijo a todos vocês e esperamos vocês. Quer mandar sugestão de pauta, quer participar do nosso programa? Participe, @uptv.com.br. Beijo para vocês. Tchau.